tarde, sextuando, tudo bem com vocês? Na nossa segunda aula da semana número 8, nós vamos falar da multiplicação com números decimais, tá certo? Quer aprender? Vem comigo! Vou colocar aí na sua tela um probleminha para ilustrar, para a gente começar a nossa aula, tá? Leia com bastante atenção. Pessoal, e aí? Acompanharam o problema da Carol? Então a Carol foi comprar lá 4 cadernos, né? Os cadernos estavam em promoção e ela pagou R$ 9,32 por cada um dos 4 cadernos. Para eu encontrar o total que a Carol gastou nessa loja, eu tenho 3 maneiras diferentes de fazer isso. Na prática, né? Todas as formas vão levar ao mesmo resultado, tá certo? Para encontrar o valor que a Carol gastou, basta multiplicar, né, o número de cadernos pelo preço de cada caderno. Então, 4 vezes R$ 9,32. Agora, nós já sabemos, se não é de hoje, né, que uma multiplicação nada mais é que uma soma de parcelas iguais. Então, 4 vezes R$ 9,32 é o mesmo que 9,32 mais 9,32 mais 9,32 mais 9,32. Né? O resultado dessa soma vai me dar o total que a Carol vai gastar. Vai me dar o valor de 4 vezes 9,32. Para a gente não perder muito tempo, eu já deixei a soma aqui, ó. Coloquei unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, como a gente viu na aula passada, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Somando os centésimos aqui, eu vou ter 8 centésimos. Na hora que eu somar os décimos, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Eu deixo 2 décimos aqui e acrescento uma unidade, né? Somando as unidades, 1 mais 9 dá 10, mais 9, 19, mais 9 dá 28, mais 9 dá 37. Tá legal? E a vírgula embaixo de vírgula, né? Então ficou R$ 37,28. Então essa é uma forma da gente encontrar o valor que a Carol gastou aí comprando os cadernos. Tá legal? Agora, uma outra maneira de eu pensar isso, tá? Sem ser utilizando a soma, é utilizando a multiplicação. Mas ainda, vamos usar o princípio de frações, certo? Bom, 4 vezes 9,32, eu posso pensar assim, ó. Esse número decimal, 9,32, dá para eu transformar numa fração decimal, como a gente viu na semana passada, né? Então, 9,32, vamos lá, ó. Como ele tem 2 casas decimais, eu sei que aqui no denominador tem que ter o 100. 2 casas decimais, 2 zeros. Tá? Estão lembrados disso? Aqui no numerador fica o 932. Tá? Então ficou 4 vezes 932 centésimos. Né? Então essa é a fração centesimal que determina 9,32. Ok? Bom, fiquei com uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. Se você lembrar também, né, nós já vimos isso na unidade 3. Eu multiplico apenas o 4 pelo numerador. Eu faço 4 vezes 932, que dá 3.728. E embaixo permanece o 100. Se você preferir, pode pensar assim. Bom, embaixo do 4 tem 1. E na multiplicação de frações, eu faço o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Bom, vai dar da mesma forma 3.728 centésimos. Agora vamos voltar isso em número decimal? Voltando em número decimal, a gente tem aqui, ó, o denominador continua sendo 100. Se ele continua sendo 100, significa que para eu passar essa fração em número decimal, eu vou copiar o numerador, vou contar 2 casas e colocar a vírgula, né? Contando da direita para a esquerda. 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui no 37. Então, 37,28. Da mesma forma que a gente já tinha visto ali. Então, já foram 2 maneiras de calcular o problema na Carol. Agora, olha só a terceira maneira, que é a que a gente vai usar. É usando o algoritmo usual da multiplicação, né? Para eu calcular 4 vezes 9,32, basta vir aqui e montar a continha, né? Ó, vou fazer aqui do lado. 9,32 vezes 4. Tá certo? Senhor, mas e essa vírgula aí? Bom, essa vírgula, você pode simplesmente ignorar ela. 932 vezes 4. Ou 9,32 vezes 4, tá? É uma multiplicação normal, gente. Ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 é 12.
Põe o 2, sobe uma unidade. 4 vezes o 9 dá 36, mais um que subiu, 37. A questão é, nunca se esqueça que era um número decimal. Então, se a gente tinha duas casas decimais, dois algarismos após a vírgula, lá no resultado também tem que ter dois algarismos após a vírgula. Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai estar errado, porque eu deixei um algarismo após a vírgula. Para eu colocar o resultado corretamente, tem que colocar a vírgula aqui, né? Dois algarismos após a vírgula. Tá certo? Então, olha, né, o leque de possibilidades que a gente tem para calcular o resultado de 4 vezes o 9,32. Tá? Não dá para falar que não sabe fazer, gente. Tem 3 possibilidades diferentes. Qual que a gente vai usar? Qual é a mais fácil? A mais fácil é essa aqui, da multiplicação, usando o algoritmo usual. É só levar em consideração a quantidade de casas decimais. Repare que é diferente da soma e da subtração, né? Você não precisa pensar em colocar vírgula embaixo de vírgula. Você não precisa igualar as casas decimais. Apenas multiplica. E lá no resultado da multiplicação, considere as casas decimais que você já tinha. Tá legal? Coloquei um outro exemplo agora aí, pessoal, que é essa multiplicação aqui. 6 vezes 3,41. 6 vezes o 3,41. Como é que eu vou fazer isso? Bom, muito simples, né? Copia aqui o 3,41. Vou colocar aqui, ó, 3,41. Vou multiplicar pelo 6. Multiplicação normal, algoritmo usual, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Põe 4, sobe 2. 6 vezes 3 é 18. Mais 2 que subiu, 20. Bom, como a gente tinha aqui duas casas decimais, eu vou contar duas casas e colocar vírgula. 1, 2. Certo? Então, eu tinha dois algarismos após a vírgula. No resultado, também tem que ter dois algarismos após a vírgula. Tá tranquilo? Tá legal? Beleza. Vou colocar o exercício aí na sua tela. É o exercício número 5, se não estiver enganado. Tá? E aí, pause o vídeo, tente fazer antes do professor, depois a gente corrige para ver se está certo. Pessoal, nesse exercício, então, eu destaquei aqui as informações principais, né? A Flávia, ela comprou 7 pacotes de figurinha e pagou R$ 1,25 por cada pacote de figurinha. Quanto que ela gastou no total? Então, vamos lá. Ó. São 7 pacotes de figurinha, né? Ela pagou R$ 1,25 por esse ou esse. Ou seja, para eu resolver esse problema, basta multiplicar o 7, pelo, né, a quantidade de pacotes, que é 7, pelo preço de cada pacote de figurinha. 7 vezes R$ 1,25. 7 vezes 1,25. Posso fazer uma soma, como o professor fez no exemplo anterior? 1,25 mais 1,25 mais 1,25? Claro que pode. Posso transformar em uma fração e multiplicar a fração por fração? Também pode. Mas eu posso usar o algoritmo usual, né? 1,25 vezes 7. Tá legal? E aí a gente faz o algoritmo usual da multiplicação sem se preocupar com vírgula, né? Pelo menos por um momento. 7 vezes 5, 35. Põe o 5, sobe 3. 7 vezes 2 é 14. Mais 3 que subiu dá 17. Põe o 7, sobe 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1 que subiu 8. Tá legal? Aí a gente vem aqui e considera a vírgula agora, né? Nesse momento. Ó, 1,25, ele tinha duas casas decimais, dois algarismos após a vírgula. Então, o meu resultado também tem que ter dois algarismos após a vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar errado, porque ficou só um algarismo depois da vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, também está errado, porque ficaram 3 algarismos depois da vírgula. Então, para ficar correto, tem que colocar a vírgula aqui, né? Para ficar 2 algarismos após a vírgula. Então, a Flávia gastou aí R$ 8,75. Tá tranquilo? Tá fácil, né? Vamos lá, continuando. Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente tem uma multiplicação de um número decimal por potências de 10, tipo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tá? Aí tem uma regrinha, uma propriedade que a gente pode usar que facilita bastante, certo? Bom, nós já sabemos lá dos números naturais que quando a gente multiplica um número por 10, né, basta acrescentar um zero ao final do número. Então eu repito o 4 que estava aqui, coloco um zero ao final dele. Por que um zero, professor? Muito simples de explicar, né? Porque o 10 tem um zero apenas, então no meu resultado aumenta um zero.
tá certo? Se eu multiplico 4 pelo 100, o resultado que eu vou encontrar aqui, ó, vai ser o próprio 4, só que com 2 zeros à direita do 4, né? Por que 2 zeros? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, aqueles 2 zeros que apareceram aqui no 400 são os 2 zeros do 100. Então, ó, multiplicar por uma potência de 10, na prática é você repetir o número que você já tinha, né? E acrescentar à direita desse número a quantidade de zeros, né, que você tem aqui em um dos fatores. Então, se eu multiplicar o 4 pelo 1000, eu vou copiar o número 4 aqui e vou acrescentar à direita do número 4 a quantidade de zeros que tem aqui no 1000. Como o 1000 tem 3 zeros, eu acrescento 3 zeros no 4, fica 4000. Essa propriedade de acrescentar zeros, ela também é válida para os números decimais, tá legal? Então, para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula, respectivamente, 1, 2 ou 3 casas decimais, tá? De acordo com a quantidade de zeros que a gente tiver. Se tiver uma casa decimal, a vírgula desloca uma casa. Se tiver um zero, a vírgula desloca uma casa. Se tiver 2 zeros, a vírgula desloca 2 casas. Se tiver 3 zeros, a vírgula desloca 3 casas. É fácil e simples assim. Então vamos preencher aqui, ó. Quando eu multiplicar 3,14 por 10, eu sei que vai acrescentar um zero aqui no final. Tá certo? Imagina que não tem a vírgula, tá? Aí a gente tinha aqui um número com 2 casas decimais, 2 algarismos após a vírgula. Então a gente tem que continuar tendo 2 algarismos após a vírgula. Então o resultado de 3,14 vezes 10 é 31,40. Ou 31,4 se eu preferir, tá? Tanto faz deixar assim ou assim. Multiplicando esse número por 100, eu vou acrescentar 2 zeros ao final do número. Então vai ficar 31.400. Agora vamos pensar na vírgula, né? Esse número aqui era um número decimal, ele tinha 2 casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula. Então o meu resultado também tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Vou contar aqui, ó, 1, 2, põe a vírgula. Pronto, tá? Deu 314,000. Ou, se eu preferir, 314. Tá certo? Aí fica a critério de cada um. Vou deixar 314, tá? Vou tirar os zeros. E 3,14 vezes 1000, como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou colocar 3 zeros ao final do número, então vai ficar 314.000, certo? Mas eu sei que o 3,14 ele tinha 2 casas decimais. Se ele tem 2 casas decimais, o meu resultado também tem que ter 2 casas decimais. Vou contar aqui, ó, 1, 2, coloquei a vírgula. Então deu 3.140, certo? Vírgula 00, que eu posso tirar agora essa vírgula 00, né? Quando só sobra zeros ali à direita, eu posso tirar. Então, na prática, a gente pensa dessa maneira, né? Ó, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, foi o que aconteceu aqui, né? Saiu do meio do 3 e do 1 para ir entre o 1 e o 4, certo? Por que ela deslocou uma casa para a direita? Porque eu multipliquei por 10, né? E o 10 ele tem um zero, tá certo? Um zero, uma casa para a direita. Aqui, quando eu multipliquei por 100, a gente pode observar que a vírgula andou 2 casas para a direita. Ela veio parar aqui, né? Depois do 4. Por que ela se desloca 2 casas para a direita? Porque quando eu multiplico por 100, eu tenho 2 zeros. Quando eu multipliquei por 1000, que tem 3 zeros, a vírgula se deslocou 3 casas para a direita. Ela saiu daqui do meio do 3 e do 1 e veio 1, 2, veio aqui 1, 2, 3 casas. Ela veio parar aqui, né? Ó. Então ela saiu daqui de onde ela estava e se deslocou 3 casas para a direita, vindo parar aqui. Tá certo? Ah, mas a vírgula não está escrito aí. Não está porque eu apaguei, né? Mas estava, certo? Então, guardem essa regrinha. Multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000 é muito fácil. É só você deslocar a vírgula para a direita, respectivamente igual à quantidade de zeros que tem no número. Tá? Se for o 10, desloca uma casa para a direita. Se for o 100, 2 casas. Se for o 1000, 3 casas. Tá? Para finalizar, ó, vamos pensar nesse número aqui. Vou multiplicar ele por 100. Quanto vai dar? Bom, eu sei que multiplicar por 100
é fazer a vírgula andar 2 casas para a direita, certo? Por que 2? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, se ela andar uma casa, ela vai parar no meio do 1 e do 7. Se ela andar 2 casas, ela vai parar no meio do 7 e do 4. Então, a vírgula vai vir aqui, né? No meio do 7 e do 4, vai ficar 217,4. Fechou? Vou colocar na sua tela um exercício, e aí você pausa o vídeo e tenta fazer antes do professor. Eu já venho com a sua resposta. E aí, conseguiram fazer o exercício? Fácil, né? Então, multiplicar um número decimal por 10, 100, 1000 ou qualquer outra potência de 10, basta fazer um deslocamento da vírgula para a direita, tá? Quantas casas decimais a vírgula anda? A quantidade de zeros que tem no fator. Vamos lá, 0,23 vezes 10, repare que o 10 só tem um zero. Então, a vírgula vai se deslocar uma casa para a direita. Então, ela vai vir aqui, ó, entre o 2 e o 3. Vai ficar 2,3. Na letra B, 2,34 vezes 1000. Repare que o 1000 tem 3 zeros. Se ele tem 3 zeros, então a vírgula tem que se deslocar 3 casas para a direita. Então vamos lá. Ó. Deslocou uma, ficou entre 3 e o 4. Deslocou duas, ficou entre o 4 e nada, né? Aí a gente preenche com 0, tá? Então vamos colocando aqui, ó, 2, 3, 4. Vamos preencher com 0. Aí ela vai deslocar mais uma casa, então mais um 0. Tá? Vai ficar 23.400, tá certo? Uma outra forma da gente pensar, ó, nesse caso, né, se tiver difícil de imaginar, porque tem que ficar acrescentando zeros, a gente já faz logo o seguinte, ó, a gente sabe que multiplicar por 1000 é acrescentar 3 zeros ao final do número, então vou acrescentar 3 zeros, certo? E aí a gente vem com a vírgula caminhando, a vírgula estava aqui, ó, ela vai deslocar 3 casas para a direita, então ela vai deslocar uma, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, 2.340, tá certo? Então ficou 2.340,00 ou simplesmente 2.340. Aí fica a critério de cada um. Bom, 0,005 vezes 100. Multiplicar por 100 é fazer a vírgula deslocar 2 casas para a direita. Então a vírgula vai andar uma para a direita, 2 para a direita. Vai ficar entre esse 0 e esse 5. Então vai dar 0,5. Repare que eu não copiei os outros zeros que ficaram aqui, né? Porque não tem necessidade de colocar 0 unidade, 0 dezena, 0 centena. Bom, esse aqui, ó. Esse aqui, a vírgula tem que se deslocar 3 casas para a direita. Porque o 1000 tem 3 zeros. Só que a gente só tem uma casa para ela andar. Então, se estiver confuso, o que você faz? Faz aquilo que o professor ensinou, né? Bom, eu sei que o resultado vai ser esse número acrescido de 3 zeros. Então vai ficar 5, 6, 8, 1. E aí eu preencho 3 zeros no final, que são os 3 zeros do 1000. Agora eu venho com a vírgula, caminhando com a vírgula, né? A vírgula está entre o 8 e o 1. Sei que ela tem que caminhar 3 casas para a direita. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá certo? Então a vírgula vai parar aqui, né? Ficou aqui 568.100,0 ou apenas 568.100. Bom, e a última é 0,3 vezes 10. A vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Vai ficar 3, né? 3,0 ou só 3. Aí também fica a critério de cada um. Tá legal? Bom, depois vamos ter mais alguns exercícios. Bora continuar com a aula. Só para a gente finalizar a aula sobre multiplicação, faltava falar da multiplicação de um número decimal por um outro número decimal, né? 7,3 vezes 1,8, por exemplo. Para a gente entender, primeiro vamos trabalhar com frações. 7,3 nós sabemos que representa 73 décimos, né? Uma casa decimal, põe um zero apenas, que é o 10. Vezes 1,8 é igual a 18 décimos. Tá? Então ficou 73 décimos vezes 18 décimos. Sabemos também que na multiplicação de fração, desculpa pelo braço aqui na frente, tá? A gente pode multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 73 vezes o 18, que dá 1.314. E embaixo 10 vezes 10, que dá 100. Como é que eu faço para voltar agora de fração decimal para número decimal? É só copiar o numerador, né? 1.314. E aí eu tenho o seguinte, 2 zeros no denominador, eu conto 2 casas, 1, 2, e põe a vírgula. Então dá 13,14.
Vamos ver isso com o algoritmo usual? Como é que ficaria? Bom, pelo algoritmo usual, basta a gente pegar o 7,3 multiplicar por 1,8, tá? Mas eu vou deixar sem a vírgula por enquanto. Então, eu vou colocar aqui o 73 e o 18, tá? Como se não tivesse vírgula, como se fossem números naturais. Aqui a gente sabe que primeiro a gente faz 8 vezes 3, que é 24, põe o 4, sobe 2. 8 vezes 7, 56, mais 2, 58. E depois que a gente multiplicou a unidade, a gente tem que multiplicar a dezena, né? Esse 1 aqui ele vale 10, então primeiro eu ponho um 0 aqui do 10, né? E aí eu faço 1 vezes 3, que é 3, e 1 vezes 7, que é 7. Então, 8 vezes o 73 deu 584, e 10 vezes o 73 deu 730. Somando aqui, a gente tem 4, 11 sobe 1, somando dá 13, tá? Então, deu 1.314. Agora, compare o resultado que a gente chegou no algoritmo usual com o resultado da multiplicação de números decimais. Os algarismos são os mesmos, exatamente os mesmos. A diferença é que tem uma vírgula aqui, né? Que é 13,14. Agora, como é que a gente pode relacionar essa vírgula que tem que ser colocada no resultado com a quantidade de casas decimais que tinha lá nos fatores? É muito fácil, né? Ó, repare que aqui eu tenho uma casa decimal no primeiro fator, tem uma casa decimal no segundo fator, então no meu resultado tem que ter duas casas decimais, tá certo? Então o número de casas decimais do produto, que é o resultado da conta, tem que ser igual à soma das casas decimais dos fatores. Guardou isso que eu falei? Vou repetir, tá? O número de casas decimais do resultado do produto tem que ser igual à soma das casas decimais dos fatores. Tinha uma casa decimal aqui, mais uma casa decimal aqui, então o resultado vai ter duas casas decimais. Tá certo? Eu tenho que somar as casas decimais dos fatores para encontrar a quantidade de casas decimais do meu produto. Fácil? Tranquilo? Tá. Então eu vou pausar o vídeo, vou colocar um exercício na sua tela, pause o vídeo e tente fazer com o professor, antes do professor. E aí galera, conseguiram fazer o problema do Jonas? Então o Jonas foi fazer uma bandeira aí, né? E ele comprou 21,5 metros de um tecido e pagou R$ 2,32 por cada metro do tecido, tá certo? E aí a pergunta é, quanto que ele pagou de tecido? Bom, para eu resolver o problema, eu tenho que pegar a quantidade de metros de tecido que o Jonas comprou e multiplicar pela quantidade que custava cada metro desse tecido, tá? Então é 21,5 vezes 2,32. Agora, de cara, antes de resolver o problema, eu já posso responder quantas casas decimais vai ter esse resultado. Por quê? Porque a gente aprendeu o seguinte, ó, que o total de casas decimais do resultado é a soma das casas decimais dos fatores. Esse primeiro fator tem uma casa decimal. Aí eu vou somar com a quantidade de casas decimais do segundo fator. O segundo fator tem duas casas decimais. Então o meu resultado vai ser um número com 3 casas decimais. Tá certo? Tá? Lembra disso, tá? Nunca se esqueçam. Então, o número de casas decimais do resultado vai ser igual à soma das casas decimais dos fatores que a gente tem envolvido ali. Bom, para efetuar o cálculo, eu posso simplesmente ignorar a vírgula, né? Eu posso fazer 215 vezes 232, tá certo? Como se não tivesse vírgula, uma multiplicação de números naturais. Bom, vamos lá. 2 vezes 5 é 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu 3, e 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes o 215 deu 430. Agora eu vou multiplicar esse 3. Lembrando que esse 3 ele vale 30, né? São 3 dezenas, ele vale 30. Então, primeiro eu coloco um 0 aqui. Aí eu faço 3 vezes 5, que é 15, ponho 5, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 que subiu 4, e 3 vezes 2, 6. Então, ó, 30 vezes o 215 deu 6.450. E agora, para finalizar, a gente vai multiplicar esse 2 que está aqui. Mas cuidado, esse 2 é diferente desse, né? Aqui eu tenho 2 unidades, aqui eu tenho 2 centenas, ele vale 200.
Então, antes de multiplicar o 2, eu coloco 2 zeros aqui, que é do 200. E aí eu faço 2 vezes 5, 10, põe o 0, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu, 3. E 2 vezes o 2, 4. Tá? Então, 200 vezes 215 deu 43 mil. Somando agora os valores, a gente vai encontrar o resultado final, né? Que é a resolução do nosso problema. Somando as unidades dá 0. Somando aqui as dezenas, 3 mais 5, 8. 4 mais 4, 8 também. 6 mais 3, 9. E o 4 copia aqui, certo? Então, deu aqui, ó, 49.880. Vamos colocar o resultado aqui. 49.880. Aí vem aquele detalhe da vírgula, né? O professor não tinha comentado que o resultado ia ter 3 casas decimais? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, vai ter uma vírgula entre o 9 e o 8. Então, vai ficar 49.880. Tá? Como a gente já tinha previsto, né? 3 casas decimais. Em relação ao problema, a gente pode dizer que o Jonas vai gastar R$ 49,88, né? Esse zero aqui à direita, eu posso estar excluindo ele. Gostaram? É isso aí. Então, vou colocar agora um exercício na sua tela aí, que não é relacionado com situações e problemas. É prática, tá? Vão ter aí 6 continhas, se eu não estiver enganado, de multiplicação, envolvendo número decimal com número decimal, ou um número natural com número decimal, para você treinar. No final, né, vou pedir para você pausar o vídeo, porque a imagem vai ficar visível aí por uns 7 segundos. Então pause o vídeo, tente fazer. Depois eu vou colocar já as respostas. Aí você consegue conferir se está certo ou se está errado. Não vai ter a conta, só vai ter a resposta, tá certo? E depois, no final do vídeo, as questões da tarefa. Não deixe de fazer as questões da tarefa, gente. É muito importante, tá legal? E na nossa live de quinta-feira a gente tira todas as dúvidas. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima aula.